Oi, meu povo, nesse vídeo eu vou falar por que a gente gosta de morar em Chicago, os pontos positivos da cidade. Já fazem 7 anos que a gente mora em Chicago. Não que a gente mora em Chicago, na verdade que a gente deixou o Brasil, porque no intervalo desse tempo a gente passou um ano em Madrid. Quem acompanha o canal aí já viu esses vídeos. Mas, em tese, era para ser 7 anos em Chicago. A gente nunca deveria ter ido para Madrid, mas fomos e voltamos, tudo bem. Antes de chegar nos pontos positivos, eu quero dar só uma explicaçãozinha de por que a gente está aqui em Chicago. Quando a gente ainda morava no Brasil, o Marcos Filho trabalhava numa empresa que tinha oportunidade de viagens e tal para vários lugares, inclusive os Estados Unidos. Na época, as coisas que ele trabalhava estavam muito mais ligadas com os Estados Unidos e a gente teve a oportunidade de vir para cá algumas vezes. Então a gente já conhecia Chicago, Atlanta, Dallas e Nova York. E em determinado momento a gente pensou assim, ele pode tentar uma oportunidade de passar um tempo para morar lá. E na época a gente queria muito que fosse Chicago, porque como eu falei, a gente já conhecia algumas outras cidades e a gente não gostava das outras cidades. E aí eu vou falar um pouco de por que a gente prefere Chicago, também eu posso dando os exemplos de por que a gente não gosta muito dessas outras cidades. E aí a gente veio morar em Chicago em 2018, era novembro de 2018, recentemente, né, fez 7 anos. Quando a gente veio era pra gente ficar um ano, a gente ficou um ano e meio e depois a gente ficou até hoje. E aí a gente vai andar aqui pelo Loop, né, que eu vim pro centro, pra poder falar um pouco do que a gente gosta aqui na cidade. Vamos começar a caminhar aqui e eu vou falando. Antes de chegar nos pontos positivos, eu tô enrolando um pouco, né? Mas eu queria só dizer que depois que a gente veio morar aqui, a gente basicamente só viajou para Los Angeles, Nova York, de cidade grande. Mesmo que a gente já conhecia Nova York, a gente foi de novo outra vez. E a gente foi em Milwaukee, que é aqui perto, mas eu nem considero assim uma cidade grande, né? Que fica tipo mais ou menos uma hora e meia daqui de Chicago. O primeiro grande ponto porque a gente decidiu vir para Chicago é porque é uma cidade grande. Justamente eu acabei de falar que eu não acho que Milwaukee é uma cidade grande. E com isso é bom porque tem 2 aeroportos. Eu quase nunca lembro do outro aeroporto, que ele só tem uns voos menores. Mas o O'Hare, que é o aeroporto principal, ele tem voos para vários lugares do mundo. Então a gente está bem conectado, né? Tem voo direto para o Brasil, só para São Paulo, mas tem voo para o Japão, tem voo para a Islândia, voo para Madrid, quando a gente foi um voo direto. E também tem muito entretenimento, coisas acontecendo na cidade. A gente acabou de passar por ali em frente à Orquestra Sinfônica, que às vezes tem umas apresentações bem baratas. Agora a gente está passando do lado do Instituto de Arte, que é um dos maiores museus de arte do mundo, melhores. Tem muito museu, tem muita peça de teatro, tem sempre alguma coisa acontecendo. Tem esse homem batendo no balde que eu detesto e está me atrapalhando. O homem do balde ainda está atuando ali atrás, mas já passamos um pouco da frente dele. Como eu estava falando, tem muita coisa para fazer em Chicago. Sempre tem alguma peça de teatro, tem espetáculos da Broadway também aqui, tem um museu de ciências, né, que é o Field Museum, tem aquário, tem planetário, tem outros museus menores, tem até um museu de arte nacional mexicana, tem vários shows. Quando a gente quer ir para os nossos shows de K-pop, quase sempre os grupos têm shows em Chicago, porque é uma cidade grande, né? Tem o Lollapalooza, que é um festival que é original daqui de Chicago. Nunca, jamais eu irei no Lollapalooza, mas é uma coisa relevante para a cidade. Tem também bastante jogo para quem gosta, então tem times grandes, né, da NBA, de basquete, de beisebol, de hockey. Então tem coisa para todo mundo fazer. Tem sempre movimento nas ruas, deve estar dando para ver que a gente está andando, tá passando sempre gente atrás aí na filmagem. E hoje está até tranquilo aqui no centro, porque começou a esfriar, né? No ápice do verão, meu filho, isso aqui é assim, fervendo de gente, você só vê as cabecinhas. Mas hoje está bem mais tranquilo. Mas é uma coisa boa que é tipo, hoje de manhã estava, o que a gente faz hoje? Você tem um mundo de opções e às vezes a gente também só fica em casa. Mas não tem uma coisa tipo assim, eu queria fazer uma coisa diferente. Se você pesquisar, você acha uma coisa diferente para fazer. Acho que encerrei o tópico aí de ser uma cidade grande. A gente, claro, também teve sempre o costume de morar em cidade grande, então a gente não se imagina morando numa cidade pequena. Se você é do interior e talvez é tipo assim, eu adoro a tranquilidade do interior, talvez Chicago não seja pra você. Ou você vem e mora no subúrbio, já lá nos matos, e aí quando você quiser fazer alguma coisa, você vem pra Chicago. A gente agora tá no Millennium Park, que é o parque mais famoso da cidade, que tem a escultura do feijão. E já vou entrar no próximo tópico,
que é a cidade ser bonita. Quando a gente veio pra cá a primeira vez, foi muito impactante, que eu achei a cidade muito bonita. Principalmente, assim, pelos prédios. A primeira coisa que você vê quando você tá vindo assim do aeroporto é uma highway, não tem graça nenhuma. Mas em algum momento você tá chegando mais perto de Chicago, você tá dentro do carro, né, vindo do aeroporto, se você estiver vindo de carro, você vê o skyline da cidade, você vê aqueles prédios de longe. E eu achei incrível. E até hoje eu acho maravilhoso. Não importa quantas vezes eu vejo o skyline da cidade de Chicago, eu até hoje acho bonito. Lá de casa, hoje em dia, dá pra gente ver um pedaço do skyline. E um dia desse, o Marcelo tava, ai, tu nem olha. Eu digo, tu não sabe se eu não olho? Eu olho e acho bonito até hoje. Vai ter também quem diga, mas é porque eu não gosto de prédio, coisa besta gostar de prédio. Cada um com suas opiniões, mas Chicago é conhecida internacionalmente pela arquitetura. Não é só aqueles prédios assim espelhados, tem prédio espelhado, mas também tem muito prédio antigo, preservado. E mesmo também tem prédios novos, mas que tem alguns detalhes de arquitetura mais inovadores. Obviamente eu não entendo, né? Assim, não sou arquiteto, não posso falar com incrível propriedade, mas tem tours arquitetônicos pela cidade, tem o centro de arquitetura da cidade. Se alguém se interessar em ver, lá tem umas maquetes, assim, eu já vi imagem, eu nunca entrei. Mas tem umas maquetes de prédios icônicos da cidade, então a cidade tem essa fama mesmo pela arquitetura. Porém, além disso, que eu acho que é aí que faz uma grande combinação, além de ter essa questão dos prédios, tem muita natureza bonita. Chicago está à beira do Lago Michigan, que é um dos 5 grandes lagos, né, que tem entre os Estados Unidos e o Canadá. Ele é tão grande, tão grande, tão grande, que visualmente parece que você está vendo o mar, porque você não vê o outro lado, né? Ele é gigantesco. O lago causa um efeito visual muito bonito, e quando você está em alguns pontos da cidade, você está na beira do lago e você consegue ver os prédios, o skyline, melhor ainda, é impossível ficar melhor do que isso. E além do lago, tem também o rio, que chama Rio Chicago, que cruza a cidade. Acho que a parte mais famosa é a parte que fica aqui no centro, né, que tem uma passarela para as pessoas caminharem, tem os restaurantes, na época do verão é bem movimentado, mas esse rio também percorre vários outros pontos da cidade, então tem algumas trilhas que você pode fazer assim, parques ao redor desse rio. E como a gente está num parque, né, que a gente está no Millennium Park, tem inúmeros outros parques na cidade que são belíssimos. Quase todo bairro tem parque, não vou dizer assim todo, né, que eu não posso confirmar, mas quase todo bairro tem parque, tem ruas muito arborizadas. Estamos chegando aqui no Feijão, que por mais que a cidade esteja mais vazia, é incrível como aqui sempre tem um aglomerado de pessoas. Essa Feijão é parte do Millennium Park, né? E por aqui também esse complexo, na verdade o Millennium Park está dentro do Grant Park, que é o parque maiorzão, que é também onde tem o Lollapalooza. Então o Lollapalooza é no quente, no meio da cidade mesmo. E tá aí o Feijão. Enquanto vocês veem o movimento do Feijão, eu vou contar uma breve história. Quando a gente se mudou pra cá, a gente morava nesse prédio aqui. Então, literalmente a passos desse parque. Porque na época quem arranjou foi a empresa que o Marcelo trabalhava, né? E a gente teve uma brilhante ideia de vir aqui bem cedo de manhã num dia, porque não ia ter ninguém, realmente não tinha, para fazer uma sessão de fotos. E a ideia complementou melhor ainda com a presença da Meg. Então tem incríveis fotos da Meg aí no Feijão. Eu vou confessar uma coisa, eu fiquei hoje de manhã quebrando a cabeça que eu queria que fosse 5, que eu achei que ia ficar um título melhor pro vídeo, né, mais chamativo no YouTube, porém só consegui pensar em 4 motivos. E aí o terceiro motivo é porque Chicago é extremamente diversa. É quase junto ali com sua cidade grande, né? Quanto mais coisa tem aqui, vai atraindo mais gente, né? Então, aqui tem gente de muitos lugares do mundo. Você não se sente, tipo assim, estranho andando nas ruas, tipo assim, eu sou um imigrante e tá todo mundo vendo que eu sou estranho, não sou daqui. Que em outros lugares você se sente assim, né? Eu falei quando a gente viajou para outras cidades, a pior de todas dessas foi Dallas, que fica no Texas. Eu achei horrível. Com certeza deve ter alguém que mora no Texas e deve achar bom. Que bom para você, eu achei horrível. Eu me senti assim estranhíssima. É um lugar horrível de andar, não tinha calçada nas ruas, exceto no centro, bem centro, que é, sei lá, tipo, umas 5 ruas, é um centro minúsculo, não tem calçada. Tipo, é uma cidade que é feita para carro, não era feita para você andar, para você explorar, diferente daqui de Chicago, que sempre dá para você explorar. E nessa história de ser diverso, tem gente de todo canto do mundo, então tem muitas coisas para fazer. Em algum momento eu citei que tem um Museu Nacional de Arte Mexicana, restaurante mexicano aqui, né, balançou, cai 10. Mas isso aí nos Estados Unidos inteiro. Porém aqui tem, assim, restaurante de vários lugares. Tem coisa brasileira, meu fraca, mas tem. Tem comida venezuelana que a gente sempre come.
muita coisa chinesa, muita coisa japonesa. Tem comida coreana. Lá perto de casa agora vai abrir um da Colômbia. Bom, arepas, bom. Também tem, né, muita arepa na Venezuela. Lá perto de casa tem restaurante da Etiópia, da Nigéria. Então, se você quiser comer comidas diferentes, se você quiser passar um dia internacional, no café da manhã você come uma cor do Vietnã, no almoço você come da Venezuela e você janta um mexicano. E nisso você pode fazer combinações aí quase infinitas de comidas de diferentes lugares. Lá perto de casa, se a gente desse uma volta no quarteirão mesmo, a gente deve achar uns 5 a 6 restaurantes de lugares diferentes. Inclusive os daqui, mas a gente sabe que a culinária daqui ela é um pouco fraca, né? Para não dizer assim, subterrânea, assim, né? Ela é bem ruim. Porém, geralmente, às vezes, você tá com vontade de comer um hambúrguer e dá certo, né? Uma coisa mais, uma fritura, uma batata frita e entrega também, né? Teve ondas de imigração, né? Não dessas atuais, mas antigamente. Então, aqui teve muito sueco. Eu até mostrei no vídeo que o bairro de Andersonville tinha muito sueco. Tem até um museu lá sobre essa cultura sueca aqui nos Estados Unidos, em Chicago. Tem o mexicano que eu falei. Tem um lá perto de casa também, que é um museu sobre o Haiti. A gente nunca foi, ele parece ser bem pequenininho, mas tem. Eu sei que tem também do Porto Rico. Eu sei que Porto Rico é um território dos Estados Unidos, mas é uma questão bem polêmica, né? Assim, que dá para você debater bem. E tem um bairro bem famoso que tem muita gente de Porto Rico. Se você se perdeu aí nos vídeos, eu comecei um trabalho recentemente e eu expliquei que eu trabalho nesse canto porque eu falo português e espanhol e eu entro em contato com pessoas aí de bancos de diversos países, inclusive do Brasil, né, que falam português. E as pessoas da minha equipe de trabalho fazem a mesma coisa que eu, só que de outros países. Então, no meu dia a dia, a minha gerente é chinesa, eu tenho outras 2 colegas chinesas, uma colega japonesa, uma colega de El Salvador e um que é da Etiópia. Então, assim, só no meu círculo ali de trabalho diário, eu estou em contato com pessoas de diferentes países. Em poucos lugares do mundo você tem isso, né? Eu sei que tem outras cidades aqui dos Estados Unidos que tem isso e do mundo também, mas aqui tem bastante. E, inclusive, se você pensar assim, eu falei que já fui para Nova York, já fui para Los Angeles, são 2 lugares que recebem muitas pessoas, imigrantes, mas quando a gente foi para Nova York, a gente não gostou muito da cidade porque é demais. Tudo que Chicago pra gente tem de bom, Nova York é demais, ultrapassa. Tipo assim, é uma cidade movimentada? Lá é movimentado demais. Ah, tem muita coisa para fazer? Lá tem coisa para fazer demais. E você fica assim, meio... Eu não gostava, sabe? Eu andava na rua, me dava uma sensação ruim, tipo, que eu tava meio agoniada, porque tem muita coisa acontecendo, você fica, tipo, muito estimulado. E o metrô é sujo, assim, muito mais a cidade é mais suja do que aqui, né? Então tem essas coisas que me fazem não gostar muito de Nova York. Apesar de que da segunda vez que eu fui lá até achei melhor, mas eu jamais moraria lá, não é pra mim. Inclusive tem assim um pouco essa rivalidade, as pessoas daqui falam que aqui é melhor do que Nova York, porque é como se fosse Nova York só que limpa, né, mais organizada. E o ranking das maiores cidades dos Estados Unidos, né, a primeira é Nova York, depois é Los Angeles e a terceira é Chicago. Então, eu acho que Chicago, ela tá ali, não sou uma cidade grande, mas não sou tão grande, porque muito grande também às vezes não dá certo. E aí eu vou chegando no meu último ponto, que é sobre o custo de vida em Chicago. O custo de vida em Chicago é elevado, certo? Não vou dizer que, nossa, vem com R$3 morar aqui que dá certo. Não, é elevado. Porém, comparado com essas 2 outras cidades, ele é menor. Tem outras cidades que são mais caras, mesmo sem estar na top 3 aí maior, como as cidades do Vale do Silício, né, na Califórnia, porque tem muito dinheiro rolando lá. Se eu não me engano, Washington DC, a capital, também tem um custo de vida mais elevado. Honolulu, que fica no Havaí, também tem um custo de vida mais elevado, mas lá dá para entender, sim, porque é uma ilha, né? Acho que todo canto que é uma ilha, sempre o custo de vida é um pouco mais elevado. Comparando com Nova York e Los Angeles, Chicago tem um custo de vida menor. E, como eu falei, a gente queria morar numa cidade grande, porque a gente gosta de cidade grande. E então, das cidades grandes, a gente pegou a menos cara. Acompanhou o raciocínio, apesar de ser caro, é menos caro do que as outras. E uma coisa que é super positiva de Chicago é que não precisa de carro. Porque Los Angeles, aquilo é um inferno, você precisa de carro para tudo. Vou comprar um bombom, entra no seu carro e vai comprar um bombom. A gente adora ir passear lá, tá? Porque tem coisas legais para fazer, restaurantes legais, mas
essa história de você ser dependente de carro é terrível. Tem vídeos no canal de Los Angeles, quando a gente foi, não só Los Angeles, como várias outras cidades dos Estados Unidos, tem essa questão da dependência do carro também, o que é horrível. Então, por a gente não ter um carro, a gente economiza bastante, né, com relação a isso. Então, a gente acha que faz um custo-benefício bom aí para o nosso custo de vida. Como eu falei, o metrô de Nova York é um pouco sujo, mas ele funciona. Então, eu sei que depois de Nova York, aí Chicago é uma das poucas cidades que tem um transporte público bom o suficiente para você não precisar ter um carro. Como a gente basicamente só anda de transporte público, queria dizer para vocês quanto é que é. A passagem do metrô é R$2,50 e a do ônibus é R$2,25. Se você mora aqui e pega transporte com frequência, você pode comprar o passe mensal, que é $75. A gente não tem o passe mensal porque a gente trabalha de casa, só vou pro escritório uma vez na semana e no final de semana a gente faz uns passeios, não compensa pra gente ter o passe mensal. Mas tem essa opção que pode ficar bem mais barato. Se você for comparar preços de aluguel, é bem menor aqui em Chicago. Sei lá, tipo, em Nova York tem uns aluguel de $5 mil, $6 mil, $7 mil. E não é tipo assim, porque eu vou morar num canto super luxuoso. É só porque lá é caro demais mesmo. Então, comparado com Chicago, acho que aqui é 50% mais barato. A gente, em alguns momentos, já pensou, e se a gente se mudasse, né, para outros lugares, até porque o clima daqui é muito ruim, né, tá ficando frio e os invernos são bem rigorosos. Não que seja tipo assim, horrível. A gente já se adaptou bem, mas é óbvio que tem dia que você pensa assim, eu queria que não tivesse menos 15 graus lá fora, né, para eu sair e aproveitar mais. E quando a gente fez essas pesquisas, pra gente não valia a pena, porque pelo que a cidade oferece, a gente acha que o custo de vida melhor é em Chicago, porque, por exemplo, a gente já olhou na Califórnia, a gente pagaria muito mais de aluguel, a gente teria o custo de manter um carro, as coisas no dia a dia também são um pouco mais caras, então pra gente não fazia sentido. É claro que cada pessoa tem sua própria realidade financeira. Para encerrar esse tópico do custo de vida, vocês quiserem saber um pouco mais, tem vídeo no meu canal mostrando compras de supermercado, então dá pra vocês terem uma noção do valor de compras do mês. Falei do valor do transporte público, aluguel varia muito, mas é só botar no Zillow Chicago. Terminei os meus 4 pontos de por que a gente gosta de morar em Chicago. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, né, pode deixar isso nos comentários, eu sempre respondo. Se for ofensivo, eu bloqueio. Talvez passou algo na cabeça de alguém assim, mas fala os pontos negativos. Gente, pontos negativos, inverno muito frio. Depois disso, ser uma cidade nos Estados Unidos, todo mundo entende o que é que isso significa no momento atual. E é óbvio que a gente tem criticidade. Esse vídeo não é pra ser assim, que cidade maravilhosa, que coisa perfeita. Nenhum canto é, mas de todas as cidades que a gente conhece nos Estados Unidos, Chicago é a melhor sim. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou do vídeo, deixa um like e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!